Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man 199. E nós estamos a um único capítulo do capítulo 200. E o capítulo inicia com destaque para o rasgo significativo na barriga da morte. Diante dessa cena, a Queda faz uma observação, sugerindo que as pessoas estão vendo a sua calcinha e que ela precisa ocultar, o que faz ali a morte meio que abaixar o seu vestido. E abaixando o seu vestido, é claro, a gente continua o capítulo depois da vinheta. Morte então acaba se dirigindo à Fome para explicar a gravidade da situação em que eles estão. Ela destaca que mesmo na eventualidade de sua morte, outro demônio da morte surgiria em seu lugar. E assim a morte expressa uma questão: se o novo demônio não simpatizar tanto assim com a humanidade como ela, isso poderia resultar na extinção instantânea dos seres humanos. É interessante observar essa fala da morte porque isso está conectado ao ciclo de reencarnação dos demônios no inferno e na terra e no inferno. E que até mesmo a Yoru fala sobre essa reencarnação, que não são os mesmos seres, não são ali as mesmas criaturas. Ela fala sobre a nova morte. Existe uma entidade chamada morte, existem entidades que carregam o nome do medo da humanidade, que se personifica ali como demônios, e esses seres às vezes são melhores de serem tratados ou piores de serem tratados. No caso aqui, a morte está falando para nós que ela é uma versão ok. É uma versão ok e pode surgir uma versão ainda pior do que ela. Ao ouvir isso, então o Fake Sal propõe uma solução aparentemente simples. Morte poderia simplesmente optar por não destruir a humanidade e viver pacificamente para sempre. Paz e amor aí no meio desse embrulho de confusão. No entanto, a morte rejeita essa ideia, explicando que a natureza inevitável do medo humano da morte atingirá um pico em um futuro próximo. Esse pico de medo seria suficiente para despertá-la de um sono profundo, ativando seu poder destrutivo. E foi exatamente o que a gente disse lá no Pergunte ao Pochita de sexta-feira, né? Sobre esse poder ligado à morte e como isso acaba deixando sempre ela mais forte, sempre acaba deixando a morte mais forte. E esse dia, que é o dia ali revelado, trazido como uma profecia de Nostradamus, é o dia em que ela mais vai ficar poderosa. Inspirada então em uma ideia instantânea ali no meio da discussão, Fome sugere que Chainsaw Man poderia devorar a morte, erradicando assim o conceito de morte e salvando a todos. Fake Sal reage com surpresa a essa proposta e Fome, entusiasmada, incita o Chainsaw Man a se preparar para a ação, sem saber que o Fake Sal não é o verdadeiro Chainsaw Man. Morte, então, ao ouvir tudo isso que estavam falando, ela permanece meio que em silêncio. Mas então ela declara que teve uma ótima ideia. Ela sugere que se Fake Sal e Fome cooperarem com ela, existe a possibilidade da humanidade não ser exterminada. Pelo menos é o que ela acha. E o que eu não acho, que eu tenho certeza, é que você já viu o dedinho, né? Você já viu o dedinho? Você já deixou o seu like, já se inscreveu aqui no canal e também já compartilhou esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral, ajuda a gente aqui a fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal, fazer parte aqui da família do Denji, continuar realmente fortalecendo os nossos conteúdos de Chainsaw Man, clicando aqui embaixo em se inscrever, deixar o seu like e ao mesmo tempo se tornar membro do canal. Fome então reage com surpresa e aceita a proposta anterior da morte, comprometendo-se a ajudar. Diante disso, Fake Sal pergunta se eles poderiam ser libertados agora
que concordaram em cooperar. No entanto, Morte responde de maneira fria, negando o pedido da libertação. Confusa e chocada, Fome questiona a razão da recusa. Ela realmente não tá entendendo o que a Morte quer dizer com todos esses joguinhos que ela está fazendo. Assim, a Morte revela seu plano macabro. Ela pretende devorar ambos, Fome e Fake Sal. Essa revelação então deixa ambos os personagens atônitos. A cena então avança com Morte unindo as mãos enquanto Queda, observando o desenrolar dos acontecimentos, deseja à personagem uma excelente refeição. Em seguida, a Queda executa a ação de cortar os corpos de Fome e Fake Sal, permitindo que a Morte os consuma. Enquanto Fome e Fake Sal gritam de dor, fica claro que não há esperança para eles serem salvos. Ninguém vai vir para salvar os dois. Durante esse ato brutal, corvos se juntam à cena, devorando os restos de Fake Sal e também devorando a Fome, incluindo as cabeças que a Queda havia coletado no capítulo anterior. Após o evento, Queda pergunta para Morte se a comida estava boa, ao que a Morte responde que não estava tão boa assim, o que faz a Queda lamentar. Em um movimento inesperado e grotesco, a Morte enfia a mão dentro de sua própria garganta e extrai duas miniaturas ali de Fome e Fake Sal de dentro de seu estômago. A Queda então acaba questionando ali a Morte sobre a necessidade de consumir as suas vítimas ainda vivas, ao que a Morte justifica dizendo que a carne fresca tem um sabor melhor. Impressionada, Queda elogia a Morte, chamando-a de virtuosa e ressaltando sua consideração até mesmo pelas vidas de seres inferiores. Em seguida, a Morte joga-os no chão, ali as miniaturas de Fome e Fake Sal, ordenando que se levantem como o demônio da fome e o Chainsaw Man falso. Surpreendentemente, eles retornam aos seus tamanhos normais e ficam de pé ao lado de Morte, criando uma cena visualmente impressionante. Isso aqui foi legal, eu achei legal pra caramba a forma como eles conseguiram ficar de pé, uma do lado ali da Morte, né, os dois do lado da Morte, o vento balançando o cabelo, e o vento balançando o cabelo da Fome sempre é legal, né, o Fujimas conseguiu criar um cabelo ali bem legal ali pra personagem, e também o Fake Sal meio que tipo retornando, voltando ali a sua construção. E aqui a gente consegue observar como funciona o poder da Morte, né? Ela precisa derrotar os seus adversários e devorá-los para conseguir lhes controlar. Então assim foi ali com a guilhotina e também agora com a Queda, né? Ela acabou derrotando os dois e passou a lhes controlar da forma dos seus poderes, né? Meio que engoliu e depois de engolidos eles estão no controle da personagem. Contudo, a situação toma um rumo inesperado quando a Fome, emocionalmente abalada, acerta um soco no olho direito da Morte, gritando salvação. Eu achei interessante aqui que a Fome, ela acerta um soco no olho direito da Morte e ela passa a sentir essa dor, ela passa a colocar a mão ali no olho, e eu acho que tem alguma coisa a ver de que se a Fome acertar uma parte do corpo, a pessoa, o ser, perde ali essa parte do corpo, ela perde ali esse conceito do corpo. É interessante porque até mesmo a própria Morte, que até então tinha um rasgo no estômago, começa a sentir dor em relação a um golpe da Fome. Não faz muito sentido na minha visão. Então eu acho que esse golpe foi muito mais além do que um simples soco, né? Acabou indo muito mais além do que um simples soco. A Queda acaba assistindo toda a situação chocada, enquanto Fome expressa seu desespero e dor por ter sido consumida pela Morte. Fake Sal, intrigado com a situação, questiona se eles realmente foram devorados. Morte, ainda ali com o olho ferido, né, segurando seu olho ferido, pede que esperem. No momento em que a Queda estava prestes a atacar Fome, a Morte a interrompe, né?
queda iria realmente cortar ela em vários pedaços ali, mas a morte não deixou. Mesmo ferida, morte dá uma nova ordem à Fome e Feixal, que afundem a humanidade nas profundezas do terror. Essa ordem faz tanto ali que o Feixal e a Fome fiquem submissos ao comando da morte. Partam assim para executar a tarefa de espalhar o terror entre os humanos. Meus amigos, se a situação já estava complicada pro menino Denji e pra Asa só com a morte, pro menino Denji e pra menina Asa só com a morte, agora a situação ficou extremamente impossível, né? Ficou extremamente impossível com esses dois novos aliados para a morte. Nós temos então Morte e Fome ao lado do suposto Chainsaw Man, e a gente percebeu que esse suposto Chainsaw Man, ele tem um controle até que interessante sobre as habilidades do Chainsaw Man, né, da forma ali de controlar o poder, e dá pra ver que ele solou a Fome de forma muito fácil, né, até ela roubar a energia, né, a energia vital das formigas, mas mesmo assim, são dois caras, duas pessoas que são porretas ali pro lado da morte. Enquanto nós temos o Denji, que não sabemos ali o seu estado emocional, porque quando ele está muito bem, obrigado, ninguém para o nosso menino Denji ali transformado em Chainsaw Man. Agora, quando ele tá mentalmente abalado, aí não tem nada que ele possa fazer, Agora, nós do outro lado temos a Asa, que mal consegue controlar os poderes do demônio da guerra, e tipo assim, se a Yoro realmente acabar indo pro outro lado, indo pro lado ali da morte, a coisa vai ficar complicada. mas nem adianta analisar o que vai acontecer com o Chainsaw Man, porque nessa perspectiva nunca acaba acontecendo o óbvio, né? Pode ser até mesmo ali que no final a morte se alia com Denji e vira Morte, Denji, Fome e Feixal lutando ali contra Yoro. No final acaba sendo aquele pôster que o Fujimas acabou nos entregando no primeiro capítulo, né? Que tá ali a Yoro ou a Asa de frente ali com o Chainsaw Man, e o Chainsaw Man rasgando a cabeça da Asa ali. Eu não sei o que o Fujimas vai fazer, mas vai ser algo bem surpreendente.